chegamos então ao último podcast do Projeto Fortes, estudando a lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2021. E aí, gostaram da experiência ou não? Rapaz, eu fiquei apaixonado. Rapaz, que bom, bacana, né, cara? Após 13 semanas, acho que a produção pode colocar uma musiquinha aí, né? Triste, We Are The né? Champions. É... Não, triste. Triste. Aquela do Chaves, lembra? É bem diferente a que tá no Chaves, mas beleza, vamos entender que... Cara, mas foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Foi bem legal, boa. A gente aprendeu, a gente acha que ensina, mas na verdade a gente aprende a gente com esse experiência, acaba aprendendo processo com aqui. Outro, né? Foi muito bom, eu gostei de estar com vocês, a gente passou um tempo se conhecendo melhor e eu espero que você que está nos assistindo e nos ouvindo possa ter gostado também. A gente fez de coração, a gente clamou o Espírito Santo, a mega produção, você que está aí, olha só que linda produção foi feita aqui, realmente foi muito bom. E eu espero que este podcast continue e que muitas pessoas possam ser alcançadas. É isso? Com certeza. É isso aí. A gente agradecer a Deus, né? A parceria e a equipe de comunicação. E o convite, né? Também, né? Como nos convidaram, né? Que coragem de convidar a gente, né? Bonito, pois né? É, né, cara? Que coragem de convidar a gente. Mas estamos aqui. Estamos aí pra servir, com as nossas limitações, mas estamos aqui. E eu quero finalizar este podcast fazendo uma pergunta para vocês. Já não é tanto assim de brincadeira, né? Também tem, né? Se quiser brincar, também pode brincar. Mas é o seguinte, o que você mais aprendeu nesses podcasts aqui que a gente fez? O que você mais aprendeu? O que te marcou? Ou pode falar o que você quiser também. Se não quer responder a pergunta, não responde. Mas assim, nessa linha, o que você mais aprendeu neste momento? King Naldo, nosso mais experiente aqui. Olha, o que eu aprendi é que sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender. E sempre é tempo de começar uma nova amizade. Sim. Porque na correria aí da vida a gente se encontra, mas a gente acaba não se conhecendo. Uhum. E eu quero dizer para vocês que foi muito bom para mim conhecer melhor vocês, bater esse papo, porque, por incrível que pareça, outro dia eu encontrei um colega aqui, junto com o outro, né? E aí eu vim de Piracicaba com ele e tal, aí nos encontramos aqui com esse colega, aí ele bateu um papo, aí depois eu falei assim, vem cá, quem que é esse cara aí que você bateu papo? Ele falou, pô, é o pastor, pô. Eu falei, cara, mas eu nunca vi esse cara. Ele chegou agora? Não, ele já está aí há um tempão. Então, olha só, por incrível que pareça, né? A gente às vezes não guarda nem a fisionomia do colega, parceiro. E está sendo um privilégio para mim, obrigado. Eu espero que a gente continue essa amizade. Com certeza. Legal, muito com bom. Certeza. Eu não esqueci do tilápia ao gorgonzola lá que ele falou, né? Então... Você não está entendendo o papo, ouça os outros podcasts. Exatamente. Aí você vai entender o porquê da tilápia. Porque a gente está tendo algumas piadas internas aqui. E eu vou querer o King Kong. E o King Kong na sobremesa, né? Claro. Boa, bem lembrado. E você, Dinei, o que você aprendeu ao longo desse podcast aí? Cara, eu acho que assim, o maior aprendizado que a gente leva tudo isso que nós passamos aqui nessas 13 semanas, você nunca sabe de nada. Porque você estuda, você lê a Bíblia. Nunca sabe tudo, né? Exatamente. Você nunca sabe de tudo. Você está sempre aprendendo, né? Às vezes quando você acha, eu gosto de uma frase do pastor Amin, né? Quando você pensar que, tiver a impressão que você já sabe tudo, lembre-se que foi só uma impressão, porque é a verdade que você não sabe muita coisa. Sim. Né? E é nessa experiência que a gente aprende mais, né? Muito mais do que talvez eu sentasse para ler, foi aqui trocando ideia e com experiências de vida, né? Teve momentos aqui que a gente se emocionou, a própria experiência que o pastor contou da semana passada, né? Houve a semana passada, sua menina, foi emocionante. Uma coisa que mexe com a gente, né? E uma coisa que comove. E outras histórias que nós ouvimos também, que cada um compartilhou um pouco da sua vivência, do seu ministério, do seu dia a dia. E eu tenho certeza que para o jovem que nos ouviu também isso foi muito positivo. Sim. E eu aprendi que sempre é uma forma diferente de falar de Jesus, né? A gente sempre aprende e eu gostei muito e eu gostaria que a gente, no nosso lugar, onde a gente for, motivar essas pessoas a, de alguma forma, compartilhar de forma diferente Cristo Jesus, né? E para que possa ter mais alcance. O pessoal tá assistindo a gente e você que tá ouvindo a gente sempre esteve com uma camiseta, não é que a gente
só usava ela porque não tinha outra, mas o nosso objetivo era mostrar o projeto Fortes, né? promover. Para aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, né, podem observar aí, ó, aqui a camiseta Fortes. A caneca e nós também. somos a caneca Fortes, Fortes. Vamos mostrar também pela última vez. Olha aí. A caneca Fortes. Será que isso aqui vai ser presente pra nós, cara? É, lógico. É presente, lógico, né? A gente lembra. E a lição? E a lição é presente também? A lição aí que a gente estudou, essa é da Elise, eu não posso levar. Mas a outra é presente. Esse aqui, então, a lição que a gente estudou. E a Bíblia? E a Bíblia, vou mostrar aqui para vocês, Fortes. Então, siga as redes sociais, ok? Siga, que sempre vai ter novidade aí para vocês. Esse lance aí de seguir as redes sociais, às vezes nós estamos aqui fazendo, né? Mas outros já vieram antes de nós e fizeram também. E tem muito conteúdo lá bacana, especial, já preparado, editado. Então, vamos usar essa ferramenta, vamos divulgar isso aí para que esses conteúdos não se percam, né? Isso. Aí só um detalhe importante, né? Essa aqui é a nossa despedida, nós três, mas o podcast continua, né? Próxima temporada. A não ser que haja um Ibope aí, né? A não ser que agora, a não ser que a voz do povo... Não, eu quero o King Naldo, Kevinho, o Didi. Então coloca aí. Marca lá, @Péricles Barbosa. Pastor Péricles, não aceitamos fala baixo, quem tá ouvindo lá fora. Fala. Não, mas foi muito bom. Podcast sem o King Naldo, o Kevinho, o Didi é golpe. Vamos lá. É golpe. Não, mas foi muito bom. Beleza. Foi muito bom estar aqui com vocês. E assim, cada um tem uma característica, né? O King Naldo tem as histórias que impactam. Você tem as frases que impactam. E eu apenas tô aqui pra brincar. Você tem tudo que impacta, né, cara? Você tem o pedigree. O pedigree. Você é choque. Não, eu só tô aqui pra... Você é um cara chocante. Entendeu? Só pra isso. Nem Salomão em sua glória se assemelhou ao choque. Itu, meu irmão, Itu é um lugar conhecido de coisas bem grandes. Exato. Chegou um pastor à altura lá agora. Não, agora falando sério, para de brincar, vamos parar de brincar. Um abraço aí pro pessoal de Itu, que está nos ouvindo, jovens, um membro de Itu, quero mandar um abraço e mandar abraço pra minha família aí que estava assistindo. Manda um abraço aí para finalizar. Um abraço também para toda a turma aí de Piracicaba, especial distrito do Espaço Novo Tempo. Estamos juntos, é um prazer estar com vocês. Um abraço para minha família também, papai, mamãe. Amo vocês. E aí, rapaz, hein? Ednei, pessoal do Cerrado, satisfação ter vocês no dia a dia nas igrejas e ter vocês conosco aqui também participando desse podcast. Obrigado pelo carinho de vocês, apoio às orações. Um beijo para todos. Para minha família, minha linda esposa e meu lindo filho também. Um beijo grande, tamo junto e é nóis. Legal. E se você quer conhecer melhor o pastor Ednei, ele é pastor da igreja do Cerrado. Então ele prega em Sorocaba, ele cuida de 6 igrejas. Quer conhecer melhor ele? E siga ele nas redes sociais, que vai aparecer aí embaixo, se você está assistindo, mas pode falar aí. @PR Ednei Miranda. Ednei. E o King Naldo? No Instagram é PR Reinaldo Coutinho, mas a gente tem um canal que é Espaço Novo Tempo Piracicaba. Isso, e você é pastor do distrito de? Do Espaço Novo Tempo. Espaço Novo Tempo, se você quer conhecer. Então, eu sou Kevin Choque, @Kevin.choque, se você quer nos conhecer melhor. Eu cuido das igrejas aí adventistas da cidade de Itu. Um grande abraço aí novamente pro pessoal. Vamos fazer uma oração? A introdução ficou longa. Boa, vamos lá. Merece. Vamos fazer uma oração então, para começar. Oração de início. Vou fazer uma oração. Querido Deus, estamos finalizando já o estudo. Obrigado porque o Senhor esteve conosco, foi muito bom. E que esse último estudo também seja impactante, possa nos trazer lições importantes para a nossa vida espiritual. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos. A gente vai estudar agora o capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João. O grande convite, é isso? O grande convite é o tema desta lição 13. Lição 13. Então, aqui vai começar a falar... Na verdade, aqui Jesus fala com os seus discípulos, é um discurso um pouco longo. E aí, então, no versículo 15, Jesus fala assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê frutos, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Olha só, uma curiosidade muito interessante. No Antigo Testamento, meus amigos, videira era uma referência ao povo de Israel. É verdade. Né?
Então, nos profetas a gente vê que o povo de Israel era conhecido como a videira. Mas a gente sabe que em algum tempo eles falharam a sua missão, né? Eles falharam e aí então veio Cristo Jesus e agora Cristo Jesus se torna a videira e nós somos os ramos. E aqui neste capítulo uma das palavras mais frequentes é a palavra permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E aí a lição de domingo fala que é um convite para a intimidade. O que isso quer dizer aí, meu amigo Ednei? O que Deus quer falar neste capítulo e como a lição quer finalizar? Bom, uma vez que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos dessa videira, ele destaca que só é possível nós, como ramos, dar frutos à medida que estamos ligados a ele. Um ramo, por si mesmo, ele é incapaz de produzir frutos, mas se ele está conectado à videira, ele produz muito fruto, diz o texto, né? No verso 4 e 5, o convite de Jesus, o grande convite é claro, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, ele enfatiza, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ponto é esse. Não existe vida cristã produtiva sem intimidade com Jesus. Então, o jovem cristão que está nos ouvindo agora, ele precisa entender que se ele quer ter uma vida produtiva, se ele quer frutificar para o reino de Deus, se ele quer dar frutos para a eternidade, ele precisa estar ligado à videira verdadeira que é Cristo. E eu vou fazer uma pergunta, você continuar, desculpa, te cortei. Pode falar. Eu vou fazer uma pergunta daquelas, hein? Porque a pergunta daquelas é pro Reinaldo. Ai. Tá, é pro nosso amigo aqui. Reinaldo, é possível estar ligado à videira? Porque aqui a Bíblia fala que a videira é Cristo Jesus e os ramos somos nós, né? Naquele tempo ele estava falando para os discípulos, mas hoje representa cada um de nós. É possível estar ligado à videira e não dar frutos? Sim, é possível. Sim? Explica pra gente isso aí. Na verdade, a resposta é... Tem duas respostas, pode-se dizer assim, é né? sim e não. Exato. Essa era a ideia. Existe a ligação formal e existe a ligação de fato, real, a vivência, né? O dia a dia, o contato. Jesus, ele quando se vale desse recurso aqui no capítulo 15, para enfatizar esse convite, pode ter certeza absoluta, o público-alvo aqui, pelo contrário, né, que até então a gente está focando muito aqueles que estavam num comportamento equivocado, que o apóstolo Paulo pregava, que tinham que aceitar a graça, tal. Não, aqui Jesus está falando justamente com os discípulos. Ele tem uma preocupação especial com os discípulos. Desde o capítulo 13 vem se desenrolando esse bate-papo. Esse bate-papo que Jesus chega e diz assim, ó, filhinhos, por um pouco mais de tempo estarei convosco, e aquilo que eu disse aos judeus, eu vos digo agora, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele vai falando dessas coisas para eles, que já estão com ele 3 anos. É como se fosse a despedida, tudo, né? E aí está chegando a hora derradeira. Pedro, ele reage. Ele fala assim, não, nós estamos dispostos a entregar a nossa própria vida pelo Senhor. Para onde o Senhor vai, nós vamos. E eu acredito que os outros discípulos estão ali assim, isso aí, Pedro, fala aí em nosso nome que a gente está colado com ele. Eles estão com o coração turbado. Aí Jesus, São João 14, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar-vos lugar, na verdade é isso que eu quero, que vocês estejam comigo. E aí depois Jesus tem aquele diálogo franco com Pedro. Pedro, você tem orado por você porque Satanás está querendo tirar você de mim. Eu tenho orado para que a tua fé não desfaleça. Você tem que se converter, Pedro. Você anda comigo, você fala de mim, você declara coisas teológicas, você está longe de mim, filho. E qual é a resposta de Pedro? Que nada. Eu estou firme, estou colado contigo. E aí Jesus diz, né, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E negou, por incrível que pareça, negou. E agora Jesus, no capítulo 15, ele chega e abre o coração. Ei,
Vocês têm que estar enxertados em mim, filhos. Senão vocês não vão dar frutos, filhos. E se a gente se alongar aí, o capítulo 16 e 17, ele fala, o Consolador vai vir e as obras que vocês viram acontecer através de mim, o mundo vai conhecer através de vocês. Então, por favor, vocês precisam estar ligados a mim. Então, aí quando você me pergunta assim, pode alguém estar ligado a Jesus, ligado ao personagem da história, chamado Jesus, tem um montão de gente, não vai produzir fruto. Agora, ligado ao Senhor e Salvador Jesus, é impossível deixar de produzir frutos. Isso é muito interessante, né? Eu gosto muito dessa história porque é o seguinte, a gente conhece a realidade de muitas pessoas nessas duas comparações que você colocou, né? Muitas pessoas estão aparentemente ligadas com Jesus, ou seja, quando externamente eu enxergo nelas que estão ligadas com Jesus. Em que sentido? Frequentam a igreja, tem a sua participação, mas internamente eles não estão ligados. Por quê? Porque não dão frutos. Agora, tem gente que internamente está ligado com Deus e automaticamente ela faz o correto, mas dá frutos, né? Então, cuidado com essas pessoas que acham que externamente estão aparentando estar ligados com Jesus, mas ao longo do tempo a gente percebe que não dá frutos, não se multiplica. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Exatamente. E amigos, uma coisa interessante, né? É bom a gente frisar que o cristianismo, ele é uma religião de relacionamento. E é uma coisa até que difere das demais religiões por aí afora. Quando você pega as religiões pagãs ali da era do Antigo Testamento, você vê que é uma religião baseada muito no medo, né? Você vê ali os crentes, né? Os adeptos da fé Idade pagã, Média, né? Exatamente. Eles estão vivendo uma religião com base numa troca, né? Eles têm que dar coisas para os deuses para eles receberem algo, né? Eles têm que fazer sacrifícios, às vezes sacrifícios humanos, né? Os deuses estão irados, então eles precisam se cortar e tal, aquela coisa toda, e fazer todo um ritual, todo um processo de um sacrifício, isso e aquilo. E o Deus das Escrituras, o Deus do cristianismo, ele não pede nada dessas coisas para nós. O que ele quer é uma intimidade, o que ele quer é um relacionamento. É curioso, né? Porque a raiz da palavra religião na língua latina é religare, né? Então, o que quer dizer? É uma coisa que tem a ver com relacionamento, é religar a humanidade ao seu Deus, à divindade, é uma aproximação, é uma reconciliação. E o Novo Testamento mostra para nós que o cristianismo é uma religião do discipulado, e o discipulado nada mais é do que estar em Cristo. Quando Jesus ele chamou os 12 para o acompanhá-lo, para segui-lo, ali o livro de Marcos ele usa uma expressão que ele chamou para junto de si, né, para que estivessem com ele, para que vivessem com ele. Às vezes nós associamos o chamado dos discípulos à missão, né, que Jesus os envia para pregar, mas o ide foi precedido pelo vinde. Então, antes de ir e pregar, você tem que vir a Jesus primeiro e estar com ele, gastar tempo com ele e ter intimidade com ele. E é a partir dessa relação íntima, dessa intimidade com Jesus, que você vai crescer naturalmente, né, na sua fé, na sua espiritualidade, e isso vai movê-lo para o ide, que é a sua missão. Mas lembra, antes do ide, tem o vinde. Então, não vai ter um ide bem-sucedido, fazendo discípulos, pregando o evangelho, se antes você não veio a Jesus Sim. e repousou, descansou em seus braços. E eu resumiria isso numa comunhão interna com Deus, porque é interno, a ligação é interna, que seria isso como comunicação, vinde, se aproximar de Jesus, e uma demonstração disso externamente. Então, esses dois são muito importantes para que a gente tenha um resultado final, que é os frutos. E aqui é uma parte forte, pastor, porque ele fala assim, aquele que não dê frutos, o que vai acontecer? Corta. É cortado e lançado fora. Né? Essa é a referência do quê? Do juízo. O juízo final. Aí nós temos um exemplo claro do resultado daquele que não dá frutos. E olha só o que a lição de quarta fala. Uma árvore frutífera não dá frutos para provar que é árvore frutífera. Ela dá frutos porque é uma árvore frutífera. Olha só que interessante, né?
ela dá fruto não para provar, ela dá fruto naturalmente. Porque ela é o resultado, ela é assim. E eu acho que é o resumo da lição, né, pastor, dessa semana. É resumo, é a aliança que a gente faz com Deus e automaticamente essa aliança se demonstra em obras. O verso 14 aí do capítulo 15 diz: se vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se sois meus amigos. Então, os frutos, eles se demonstram na obediência, na resposta ao ID, no compartilhar o evangelho, não é? A minha mãe, ela, quando ia me disciplinar em algumas situações, ela, de repente, aparecia assim, eu na rua, misturado com um pessoal que não era legal. A minha mãe ia lá, ela me pegava pelo braço e ela dizia assim para mim: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. A minha mãe sempre falou isso para mim. Então, se eu estivesse ali naquele meio ou fazendo aquela determinada coisa, eu estaria reproduzindo frutos, mas que não tem nenhuma relação com os frutos do Espírito, os frutos daquele que tem uma ligação com Jesus. Então, eu precisei tomar algumas decisões da minha vida. E as decisões implicaram em algumas renúncias. Eu tive que pagar um preço. Ele pagou um preço por mim e eu pago um preço para viver ao lado dele. Às vezes, principalmente os jovens, né? Eles querem a salvação, mas eles não querem pagar o preço, renunciar a algumas coisas. Então, jovem, se você quer estar enxertado em Jesus e produzir frutos, não tem jeito. Tem algumas coisas aí que você vai ter que renunciar mesmo. Não tem outro papo, não. A Billy Graham dizia que, na verdade, esses caras... Tinha que ter, né? Não, tem que ter. Terminou como evangelista. Mas Billy Graham, ele tinha um pensamento, né, de que a salvação, ela custou nada para nós e o discipulado custa tudo o que nós temos. Né? Repete aí, por favor. A salvação não nos custou nada, né? Mas o discipulado custa tudo o que nós temos. E isso é importante. O pastor comentou aqui muito bem. O jovem quer a salvação, mas não quer o compromisso que vem depois daquilo. A gente quer muita salvação, mas não quer o discipulado. Sim. Né? E o discipulado é parte integrante da vida do salvo. O compromisso com a aliança. Né? A lição ela traz aqui na parte de terça 3 ações diárias, né, que nos firmam nessa aliança e um compromisso. Primeiro ponto, ela fala a oração, né? A oração é parte fundamental da vida cristã. É através dela que nós temos acesso direto a Deus, né? E temos uma comunicação íntima com Ele. Segundo ponto, complementando esse, o estudo da palavra de Deus, a Bíblia. É ali que nós conhecemos o caráter de Deus, a sua vontade, as suas leis, a sua aliança, seus propósitos. E o terceiro ponto que eu achei interessante é tempo de silêncio, né? É você aquietar-se, saber que Ele é Deus. E até aqui a lição sugere ocasionalmente um jejum de mídias por um determinado período de tempo para aquietar-se e saber que Ele é Deus pode ser uma disciplina espiritual mais eficaz do que se abster de alimentos. A gente teve lá no mês de fevereiro os 10 dias de oração, né? E tem um dos 10 dias que é o dia do jejum, né? As 10 horas de jejum e oração. E naturalmente, quando você fala em jejum, as pessoas elas associam a abster-se do alimento. Quer dizer, é passar fome. E jejum é muito mais do que isso, né? O jejum é você abster-se de algo por um período para que você busque mais Deus, né? Para que você gaste mais tempo em oração, se consagre mais. É esse o foco do jejum. E não necessariamente você precisa abster-se do alimento, mas, por exemplo, o jovem que tem muito acesso aí à rede social, está sempre conectado, sempre envolvido com as mídias sociais, quem sabe você não pode parar um dia, por um período, não acessar nenhuma rede, nem WhatsApp, nem Instagram, Facebook, YouTube, nada, TikTok, agora tem um Clubhouse e qualquer outra novidade que vem por aí afora, né? Que tal você parar um momento para, ao invés de você ficar ali vendo, né, as coisas que as pessoas estão postando e curtindo e compartilhando e assistindo, por que não usar aquele tempo para você ler mais a Bíblia, orar mais, ficar mais em silêncio e ter comunhão com Deus? Tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E o compromisso, né, de uma vida de fidelidade à aliança. Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. É esse o foco, né? Permanecermos em Cristo. Não basta seguir a Jesus, não basta começar uma caminhada com Jesus. Você precisa
permanecer firme com Ele, ligado, junto, misturado com Jesus até o final. E sabe que me chamou a atenção quando você falou de discipulado, cara, uma coisa que eu tento entender um pouco melhor, que eu acho que é o segredo e a nossa missão. Existe uma diferença entre multidão e discipulado, e eu acho isso fantástico, né? A multidão, ela segue Jesus porque tem um interesse em que Jesus desse alguma coisa, um milagre, alguma bênção. Já o discípulo segue Jesus porque ama Jesus. A multidão não tem identidade. Ela não tem identidade. É uma multidão, é muita gente. O discípulo tem identidade, sabe quem ele é e sabe para onde ele vai, né? A multidão quer receber. O discípulo, ele quer passar o que recebeu. Então, é um grande desafio fazer isso. A gente se acostuma a ser multidão. A gente quer ser multidão. A gente não quer ter compromisso. É muito fácil ser multidão, né? Não tem compromisso com nada. É seguir onde todo mundo está indo. Já o discípulo, ele é diferente. Então, é um desafio de a gente tem que pagar a preço para isso, né? E aqui a lição fala o convite que Jesus nos dá a fazer esse compromisso. A gente falou ao longo dessa semana, né? Aliança, compromisso, entrega. Jesus Cristo como dono da nossa vida. Agora, o que a gente quer fazer é colocar tudo isso em prática para a honra e glória de Deus. Gente, os jovens, né? Aqui no território da nossa associação, a APSO, Paulista Sudoeste. Paulista Sudoeste, hoje a gente até conversou com o nosso líder de jovens, né? O pastor Péricles, e ele nos deu a informação de que da quantidade de membros aqui da nossa associação, 56% tem até 35 anos. Olhei. Então é a maioria. E para um tempo especial, Deus precisa de pessoas especiais que estejam determinadas a serem discípulos, aceitando o convite. Ellen White, ela tem uma frase que ela mexe muito com a juventude, que ela diz assim, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir seria dada ao mundo se os jovens aceitassem o convite de Jesus. Olha aí. Então, a gente precisa dessa juventude. Jesus precisa dessa juventude. A igreja precisa de você, jovem. Seu cara de pau. Vacilão, né? E uma coisa, pastor, a igreja adventista começou com jovens. Ellen White, nossa primeira visão, tinha 17 anos. Pastor Tiago White tinha 21 anos naquela época. A maioria dos pioneiros eram jovens ali entre 20 e 30 anos, né? Então, é uma igreja jovem. Ela começou com a força da juventude e não temos dúvida de que ela terminará a sua obra como remanescente com a força da juventude. Amém. A pergunta que eu faço para essa juventude hoje que nos ouve é a seguinte: Deus pode contar com você, jovem? Ou ele tem que ressuscitar Tiago White, Ellen White para fazer obra de novo? Né? Acho que ele pode, sim. Eu acho que você pode responder, talvez no Exatamente. No vídeo, manda aí, talvez conta no comigo, áudio. eis-me aqui, né? Será que Paulo tem que ressuscitar João Batista ou Deus pode contar com essa geração para dar a última mensagem de advertência? Escreve aí, conta comigo, Jesus. Isso aí, conta comigo e toma essa decisão. Assim, eu acho que o mais importante de tudo, a gente passa teoria, porque a gente passa aqui a palavra de Deus, a gente passa. Mas o que realmente faz a diferença é você ouvir, entender e colocar isso em prática. Eu espero que este podcast te anime, com a ajuda do Espírito Santo, a sair, a ser um exemplo, a testemunhar de Cristo Jesus, para ver muito em breve Jesus voltar. Fazer a grande aliança com ele, né? Fazer a grande aliança que vai ser eterna, né? Esta aliança que é eterna nos dará uma vida eterna. Amém. E finalizamos então o podcast. Tá chegando a hora. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, galera. Mas olha, aqui entre nós aqui, né, pessoal? Comenta aí, né? Coloca aí. Fala baixo, por favor, fala baixo. Fica Kevin, fica Ednei, fica Reinaldo. Faça-nos um convite. Faça-nos um convite. Vai que Deus toca o coração do Péricles aqui e a gente volta. Mas isso aí, de qualquer maneira, vai ser foi muito bom estar aqui. Quem estiver, valeu a pena. Valeu o bastidor aí, né? O pessoal obrigado aí. aos Não, eu acho que bastidores. esse momento é agradecer, né? Vamos agradecer. E no final vamos fazer uma oração, ok? Isso aí. Nós três juntos vamos fazer uma oração. Pode ser, você faz uma parte, eu faço outra, Não legal. saia sem pegar a bênção. Mas agradecer a Paulista Sudoeste, que deu essa oportunidade pra gente de fazer parte desse podcast. A equipe de mídia, vocês vêm aqui tudo bonito. Vocês, os que estão vendo, veem que é uma mega produção. Então, que Deus abençoe aí o Rafael,
Não, Rafael não, o Mion, mais conhecido, né? É o Jefferson. Jefferson. É o Jefferson, conhecido como Mion. O Jetro aqui, o pastor Péricles e a liderança aí da Apso. Muito obrigado pela oportunidade. O Jetro que é ator, inclusive. Ele é ator. O pessoal conhece muito bem aí a história, a hollywoodiana dele, o filme. Isso. Mas obrigado, viu, gente? Curtam aí a página. Dá um like, se é pra dar like. Segue aí todos os conteúdos. @fortes.apso, ok? Vamos ter muito mais novidades. Sigam a gente também, a gente já vem falando aí nas nossas redes sociais. E que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês. Valeu, galera. Bate Tamo aqui, junto, bate aí. Bate aqui. Tamo junto. Valeu e vamos fazer uma oração. Vamos lá. Eu oro o mais jovem aqui, né? Com menos experiência. Depois você e aí. Beleza. O Rinaldo finaliza, ok? Tudo certo. Vamos os três então finalizar este podcast. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade. Que o Espírito Santo possa alcançar os jovens, as pessoas que ouvirão esse podcast, e que tudo que a gente for falado aqui possa ser levado através do Espírito Santo para alcançar o coração dessas pessoas. Nos acompanha, nos guia. Muito obrigado por este momento. Senhor, na tua presença ainda, obrigado por essas horas tão preciosas de gravação e de estudo e aprendizado. E a minha oração é por cada jovem ouvinte desse podcast. Amém. Que não seja mais um programa, uma plataforma de acesso, mas que seja de fato parte, um complemento do seu alimento espiritual, que o aproxime mais de ti e faça dele um ramo ligado da videira para que ele dê muito fruto para a eternidade. Amém. Jesus está voltando e o nosso grande desejo é estarmos todos preparados. Senhor, não permitas que nenhum de nós fique de fora. O Senhor providenciou de uma maneira extraordinária um plano para a nossa salvação e por isso viestes aqui, morreste, ressuscitaste e promete voltar mais uma vez. Esse dia nós não sabemos quando será, mas queremos estar preparados hoje, agora, para respondermos ao Senhor. Amém. Continua abençoando a vida de cada um de nós e que o reencontro aconteça na eternidade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Valeu, obrigado, hein? Até a próxima. Obrigado. E valeu, hein? Até só Deus sabe quando. Tchau. Próximo trimestre, hein, galera? Não esquece. Comenta aí. Valeu. Valeu.